Então, do terceiro exercício consiste na fatoração do trinômio x ao quadrado menos x menos 30. Para isso, a gente vai utilizar o modelo de áreas de forma inversa. Normalmente, a gente construir um retângulo de fora para dentro. Aqui, nós vamos construir esse retângulo de dentro para fora, porque nós queremos encontrar os fatores que multiplicados resultam nesse trinômio, né? Então, nós vamos organizar um disco de x ao quadrado, um disco de menos x e 30 discos de menos um nesse retângulo. E as medidas, né, como eu falei, da base e da altura desse retângulo vão representar esses fatores. O primeiro passo, então, é posicionar o disco azul de x ao quadrado para representar o termo quadrático. E ele também vai servir de âncora para o retângulo que a gente está formando. Como segundo passo, a gente começa a determinar as dimensões, que seriam a base e a altura, né? E para isso nós aplicamos a lógica da soma e produto. Ou seja, nós precisamos encontrar dois termos, né, dois números que multiplicados satisfaçam, multiplicados sejam igual a menos 30 e somados sejam igual a menos um. Então, é esses dois números que nós estamos procurando. E esses números, eles são o menos 6 e o 5. Por quê? Porque menos 6 vezes 5 vai resultar em menos 30 e menos 6 mais 5 vai resultar em menos um. Então, o par de fatores que satisfaz ambas as condições é menos 6 e mais 5. Agora a gente começa a pensar então na base do nosso retângulo, né? Ao lado desse disco azul, a gente vai colocar discos verdes, né? 5 discos verdes representando o X. A gente posiciona aqui então na horizontal. E na vertical, que é a altura, abaixo desse disco azul nós posicionamos 6 discos de menos um. A gente coloca primeiro o disco amarelo e seleciona eles, negando, né? Para que pois eles são negativos. A sobreposição visual desses termos lineares, que é x mais 5 positivos e x menos 6 negativos, vai resultar exatamente no termo central solicitado no trinômio, né, pela expressão original. E vai preparar o cenário para a gente preencher as unidades, né? O terceiro passo, então, é preencher esse espaço vazio. Perceba que temos 5 colunas e 6 linhas, né? E o espaço comporta exatamente 30 discos, porque 6 vezes 5 nós temos igual a 30, né? Só que como nós estamos multiplicando discos positivos com discos negativos, esse resultado é negativo, né? Então, essas unidades que ficaram aqui, elas são negativas. Selecionamos tudo e negamos. Deixa eu só eu conferir o fator aqui. Tá correto, tá correto. Ah, tá, acabei duplicando. Peraí que eu vou retirar, então, que esses discos não fazem parte da nossa resolução. Deletar isso. Perfeito. Seguindo aqui, então, como terceiro passo, já preenchemos, né? E nós temos que a leitura das dimensões, então, externas, né? Largura e altura, que nós temos aqui, então, como sendo representadas, né? Como o x mais 5 e o x mais 6 são os fatores que, multiplicados, vão resultar nesse trinômio que nós fizemos a fatoração. E nós podemos também representar ele, por exemplo. Nós temos certeza que esses dois fatores, eles de fato satisfazem isso, então nós podemos demonstrar isso. Só limpar a área aqui, fechar aqui. Vamos começar pelo fator aqui da horizontal, representando ele. Então, eu tenho x mais 5, né? Então, uma unidade de x mais 5 unidades aqui. E aqui eu tenho x menos 6. Vou trazer ele para cá. Ou seja, uma unidade de x
no espacinho vai ficar mais fácil para visualizar. Uma unidade de x mais 6 unidades negativas, né? Agora, quando a gente começa a reproduzir a multiplicação desses fatores, a gente vai perceber esse retângulo se formando também. Então, por exemplo, x menos x a gente obtém x ao quadrado. X, esse x que vai multiplicar, né? Um de cada vez desses um vai resultar em x positivo, né? Ou seja, x vezes um x vezes um x, e assim por diante, até o último um. Agora a gente passa para esse fator aqui, que é o menos um vezes o x, que vai resultar em um x negativo. Precisa negar. E o menos um vezes o 1 aqui, todos esses também vão ficar, vão resultar em fatores negativos. Então, a gente coloca ele para cá. E a gente vai fazendo essa multiplicação com os demais fatores até terminar o nosso retângulo. Então, aqui eles se repetem. Esse menos 1 vezes o x vai também se repetir. Esses fatores também. É assim que vai mais rápido. Perfeito. Então, aqui nós montamos, né? Lembrando que as bordas são os fatores e o interior é o que a gente quer representar. Mas perceba que nós temos termos em comum, né? Que nós precisamos eliminar, porque o nosso termo central aqui é menos x. Ainda não está batendo muito bem com esse interior. Então, nós vamos anular os termos semelhantes, um por um, até não ter mais nenhum semelhante. E perceba que nós obtemos exatamente, pelo processo inverso, né, o trinômio, que seria x ao quadrado menos x e os 30 discos, e os menos 30 que estão representados pelos menos 30 discos vermelhos aqui, de menos. Essa seria, então, a resolução para essa fatoração.